Prezados colegas petroleiros, boa tarde. Hoje é segunda-feira, são aproximadamente 15 horas e estamos aqui para conversar um pouco sobre a nossa saúde. Eu espero que a saúde de vocês esteja bem, espero que todos vocês estejam se cuidando e espero também que vocês todos já tenham se vacinado. E por falar em saúde de petroleiro, é importante falar sobre a AMS e sobre a APS. O que é a APS, Ângelo? É Associação Saúde Petrobras. Ou seja, é uma associação que a Petrobras criou sem nos consultar, sem nos pedir licença e sem nos convidar a participarmos dessa fundação. Em compensação, levou a todos nós para dentro dessa APS e nos obriga a pagar o que desejamos e o que não desejamos a cada fim de mês. Como todos sabem, o nosso acordo coletivo de trabalho é o único que regula ou regulava, de acordo com a lei, a nossa participação na AMS. A AMS que era gerida até abril deste ano pelo RH da Petrobras. Mas, devido às mudanças que a área de recursos humanos e o falecido Cláudio Costa, que saiu corrido da Petrobras, hoje a Petrobras tem uma associação para chamar de sua, mas nós não temos uma associação para chamar de nossa, por uma razão muito simples. Quem manda e desmanda nessa associação é a Petrobras. Muito bem. A APS foi implantada, tem uma série de irregularidades ou de supostas irregularidades, todas estão judicializadas, algumas vocês já ouviram falar, e eu terei o máximo prazer de compartilhar com vocês essas irregularidades e supostos crimes que foram cometidos pela gestão equivocada de não petroleiros à frente do RH da Petrobras e, como veremos, temos motivos de sobra para não só não votar, como também não escolher absolutamente ninguém que se candidatou a cargo de conselheiro deliberativo ou conselho fiscal dessa APS. Quem é que se candidatou, Ângelo? Se candidatou ou se candidataram os mesmos colegas que faziam parte da construção dessa APS e que discutiam com os representantes sindicais, nossos representantes oficiais, a condução da nossa AMS. Muito bem. Como todos sabem, ou deveriam saber, pois foi publicado amplamente pela própria Petrobras, até o dia 31 de setembro não havia absolutamente nenhuma inscrição para ser candidato ao Conselho Deliberativo da Petrobras ou Conselho Fiscal da APS. Aliás, deixa eu fazer uma correção, até o dia 15 de setembro. Daí então, esse prazo foi prorrogado para o dia 30 de setembro e no dia 30 de setembro apareceram alguns colegas que eu vou depois dividir nos próximos vídeos. Quem são esses colegas que, de forma talvez desatenta e talvez por saberem exatamente do que se trata, se candidataram e esperam de nós o nosso voto. Nós não daremos a ele o nosso voto e não faremos da associação um referendo para que a Petrobras possa dizer que, ao votarmos, concordamos com essa associação. Não só não concordamos, como já está judicializado todo o processo de criação, instalação
aprovação junto à diretoria, o documento que gerou a aprovação pela diretoria executiva da Petrobras, a sua inscrição na Agência Nacional de Saúde e tudo mais que diz respeito a essa associação. Também está judicializado o próprio regulamento dessa associação e tudo mais que diz respeito à gestão dessa associação. E acreditem se quiserem, mas não precisam acreditar, basta que vocês se deem um pouquinho de trabalho e recorram ao site oficial da APS e verifiquem, peçam para ler ou baixem no seu computador o regulamento das eleições e o estatuto desta associação. E vocês terão desagradáveis surpresas. Vamos lá. Sem nos consultar, sem que nós tivéssemos aprovado, sem que nós tivéssemos participado de nenhum processo, por meio daqueles que nos representam de verdade e de forma legal, a Petrobras criou essa associação, fez um estatuto que é um monte de monstruosidades contra nós petroleiros, e eu vou começar a citar algumas. A Petrobras indica e elege toda a diretoria. A Petrobras indica 3 conselheiros fiscais. A Petrobras indica 2 conselheiros, ou melhor, 3 conselheiros deliberativos e 2 conselheiros fiscais. E preside tanto o Conselho Deliberativo quanto o Conselho Fiscal. Deixou que nós elegêssemos 2 conselheiros deliberativos e 1 conselheiro fiscal. E isso significa dizer que nós não mandaremos absolutamente nada e que seremos, ou serão aqueles que forem eleitos, simples fantoches da diretoria dessa APS. Então, o que fazer para que não passemos dentro dessa APS os mesmos apertos que passamos na Petros e muito pior, porque na Petros temos direito à metade do Conselho Deliberativo e podemos pautar temas do interesse da categoria. Na APS não poderemos fazer isso e não teremos paridade de conselheiros. Enquanto na Petros temos 3 conselheiros fiscais, 2 indicados pela Petrobras e 1 pelos empregados, sendo que este indicado pela Petrobras é o presidente do conselho. Na APS não teremos absolutamente nada a somar com a administração. Teremos que simplesmente seguir as regras ditadas pela própria APS. Além disso, existe um conjunto de regras no Estatuto que peço a todos que leiam com muita atenção, que a própria APS, se entender que o conselheiro eleito pelos empregados está fazendo coisas que não convêm para a APS, e aí é muito subjetivo, porque não podemos dizer que algo seja interessante e algo não é interessante por nossa livre e espontânea vontade, a própria APS pode judicializar a atitude do eleito e fazer uma cobrança milionária caso ela entenda que determinada atitude tenha sido lesiva para a administração da APS. Além disso, também teremos que arcar com todos os custos decorrentes da administração dessa APS. Quando se tratava da AMS gerenciada pelo RH, os colegas petroleiros que trabalhavam na AMS eram custeados pela própria Petrobras. Então, essa mudança não foi combinada com ninguém, mas já estamos pagando por ela. E acredite,
Estamos pagando muito caro por essa mudança totalmente lesiva a cada petroleiro. Muito bom, mas acabou o conjunto de maldades? Não, não acabou não. Como todos sabem, tanto no Petros quanto nessa nova associação, é necessário que exista uma patrocinadora e uma mantenedora, instituidora, que é a Petrobras nos três casos. Qual é a diferença entre uma coisa e outra? A patrocinadora, junta com os participantes, rateia o custeio do que houver mensalmente. Enquanto a mantenedora tem a responsabilidade civil ou civil e a responsabilidade fiscal para que a APS funcione. Muito bem, seria absolutamente normal e aderente ao que está na lei se isso continuasse a ser assim, mas não necessariamente poderá continuar, pois no estatuto diz que, a bel prazer da própria APS, a diretoria e o conselho deliberativo podem dizer para a Petrobras que ela não precisa ser mais mantenedora desta associação. E toda a responsabilidade civil, criminal, por passivos, por despesas, por custos, etc., etc., será de única e exclusiva responsabilidade dos participantes e da associação. Isso significa uma mudança absolutamente radical, imposta para cada um de nós e que, se os nossos colegas que se dispuseram a participar dessa eleição tivessem vergonha, não teriam entrado nessa eleição. E por que não deveriam ter entrado? Não deveriam ter entrado exatamente por tudo que eu expliquei até agora. Mas nós ainda podemos reverter esse jogo. Como reverter esse jogo? Podemos reverter esse jogo na justiça. Já está tudo judicializado, apesar da arrogância, prepotência e autoritarismo da Petrobras e daqueles colegas que fizeram com que uma ideia virasse uma realidade, contrariando inclusive e principalmente o acordo coletivo de trabalho. Mas nós, como estamos aqui para defender a APS, e você que está do outro lado, está me ouvindo, sabe muito bem o que significa ter um plano de saúde quando chegamos aos 60, aos 50, aos 60, aos 70, aos 80, aos 90 anos, sabe muito bem o que significa não ter uma mantenedora dentro do corpo da APS. Como isso é possível ser realizado, tendo em vista que o Estatuto prevê essa possibilidade, ele não estaria lá se não fosse intenção da patrocinadora, instituidora e mantenedora Petrobras estar no Estatuto, não estaria, mas está e a possibilidade de essa premissa ser utilizada é muito grande, se não uma possibilidade concreta. E o que nós precisamos fazer? Não votar. Não votar é simplesmente a nossa arma neste momento. Não dar respaldo a tudo o que foi feito e que continua sendo feito. Não votar é a única forma que nós podemos dizer para a Justiça e para a própria Petrobras que não concordamos desde o início e que não concordamos também agora. Diga não para a APS, diga sim a continuarmos a ter o nosso plano de saúde gerenciado pelo RH, porque assim custará muito mais barato para todos nós e muito mais barato para a própria Petrobras. Você há de se perguntar, se era assim, por que a Petrobras mudou? Porque quem estava no comando, que não está mais hoje, saiu de lá corrido, está respondendo na justiça por ações indevidas, fez a diretoria acreditar que era a melhor coisa que podia fazer, mas evidências já alocadas ou anexadas aos processos na justiça
evidenciam que isso não foi exatamente o resultado do estudo feito e pago de forma milionária. Então, de novo, vamos dizer um redondo não para todos os colegas ou mal colegas que se candidataram a ser conselheiros. Não vamos votar, não vamos eleger ninguém, vamos proteger o nosso direito de fazer com que a Petrobras volte a conversar esse tema com quem nos representa legalmente. E quem nos representa legalmente são os sindicatos e as federações e as associações de petroleiros. Portanto, precisamos também fazer a nossa parte, dizer não. E podemos dizer esse não, não votando. Não vote. Espalhe, compartilhe essa ideia, compartilhe com teus colegas e amigos e não deixe de assistir os próximos vídeos que eu vou fazer sobre esse tema. E mais, se você ainda não está inscrito aqui nesse canal, inscreva-se, porque é importante que a gente consiga disseminar com o maior número possível de colega petroleiro o que está acontecendo e por que não devemos votar nessa eleição. Vamos dizer um redondo não para a APS. Vamos dizer não para tudo de errado que fizeram na AMS. Não nessa eleição. Não vote. Compartilhe esse material e inscreva-se no canal e não vote para eleger nenhum conselheiro. Um grande abraço a todos. Nos vemos no próximo vídeo.